Olá, sejam todos bem-vindos a mais um podcast Sinta-se em Casa. E hoje a gente está com um tema delicioso que é a maternidade. Dia das Mães chegando e eu tive o prazer de receber aqui no nosso espaço do Mobília Conceito duas mãezonas pra gente compartilhar um pouquinho da nossa vivência, né, que eu também sou mãe, e antes mesmo da gente iniciar já falamos muitas coisas gostosas, né, e divertidas, né, de como é vivenciar isso na prática, né. Então eu espero que vocês aproveitem esse momento, né, e você que é mãe, você que tá aprendendo a ser mãe também, possa estar se inspirando um pouquinho com a nossa conversa. Pra gente estar iniciando aqui, vou pedir para nossos convidados se apresentarem. Thalissa, Ana, fale um pouquinho quem são vocês. Bom, meu nome é Thalissa, eu tenho 30 anos, eu sou casada, tenho 3 filhos, o Eduardo de 4, o Bernardo de 3 e o Felipe que vai fazer 2 anos agora em maio. Tenho uma escadinha em casa bem gostosa, bem desafiadores. Eu trabalho fora também, e meu marido também trabalha fora, então assim, nossa vida é um pouquinho agitada, mas é ótimo e a gente super dá conta. Não todos os dias, né? Mas a gente dá conta. Sim. Meu nome é Ana Cecília, eu tenho 43 anos, tenho 2 meninas, sou casada e sou dona de casa. Então, eu e a Thalissa já estamos conversando aqui como é que são os desafios diferentes, né? A Helena tem 9 anos e a Luísa tem 4 anos. E são super maravilhosas. Bom, e eu sou mãe de 3 também, né? Nicolas com 4 anos, Nicole com 2 e Natan, que está aqui nos acompanhando, está com 3 mesezinhos. Então nós temos bastante coisas para compartilharmos aqui. E o assunto da maternidade que a gente buscou trazer para o nosso Sinta-se em Casa é visões de mães. Uma mãe que trabalha em tempo integral e uma mãe que é mãe em tempo integral. Para a gente falar um pouquinho dessas diferentes realidades, né, garotas? Então, para a gente começar, eu vou perguntar para as duas se vocês sempre pensaram em ser mães. Né? Fala assim, eu me imagino, mesmo novinha, eu me imagino que um dia eu vou ser mãe, eu tenho esse desejo no meu coração, ou não, surgiu ao longo do tempo. E qual foi o sentimento quando vocês se descobriram grávidas? Eu sempre sonhei em ser mãe. Até, assim, eu vejo, né, hoje, com relação à minha geração, né, que é a Francine, a gente estudou junto, né, a vida inteira. E todo mundo pensava, eu quero ser médica, eu quero ser psicóloga, e eu queria ser mãe. A minha filha fala, mamãe, o que você sonhava em ser quando crescer? Eu falo, eu queria ser sua mãe. Sério? Então, assim, eu tô vivendo o meu sonho, de verdade. Sim. Foi muito contra a corrente, né? Na época, assim, a gente vê que muitas seguiam várias carreiras, né? E eu realmente quis ser mãe, fiquei muito feliz quando descobri, né? Meu sentimento foi de alegria total, assim. E hoje em dia eu vivo isso, né? Eu falo que eu tô vivendo a melhor fase da minha vida, né? Que é viver o sonho que você sonhou desde criança. Legal. E o segundo? E quando você descobriu do segundo? O segundo eu queria também, né? Foi planejado também, Foi planejado. Você pensava em ter quantos filhos? Eu sonhava em ter 4. Eu queria ter 4. Mas eu demorei um pouquinho pra engravidar das meninas e aí acabou ficando nas 2. Mas fiquei muito contente também. O segundo dá um pouquinho mais de medo, né? O segundo você já pensa, será que eu vou amar tanto assim, né? Será que o irmão vai aceitar bem, né? Nossa, eu nunca sonhei em ser mãe. Eu nunca sonhei em me casar, nunca foi um sonho pra mim, nada disso. Eu nunca idealizei ter uma família, em constituir família, em casar, em ter filhos. Mas a minha mãe sempre disse que desde pequena eu sempre falei que eu ia ter 3 filhos. Então, assim, ela sempre falou isso, mas eu nunca imaginei na vida que eu poderia ter 3 filhos, que eu ia constituir família, que eu ia casar. Eu sempre tive o sonho desse, realmente. Vou me formar, vou trabalhar, vou viajar.
quero ir para outro país, às vezes fazer uma formação fora, em algum outro lugar, mas assim, falar que sempre que eu sonhei em ser mãe, em ter filhos, assim, eu nunca sonhei, nunca passou pela minha cabeça. Nossa. E aí, quando eu engravidei do primeiro, eu já tava com o Max fazia 4 anos, eu acho, fazia 5 anos que a gente tava junto, eu já morava aqui em São Gabriel, né, a gente já morava junto, e assim, eu descobri do primeiro foi, nossa, uma alegria, tinha alguns casais de amigos nossos também que já tinham filhos, né, ou que estavam grávidos, e quando eu descobri, nossa, foi assim, meu Deus, ai, que delícia, que legal, né? Os dois já trabalhavam, a gente já tinha, assim, dá pra viver, dá pra gente viver e sustentar uma criança. Do segundo, nossa senhora, eu não acreditei. Do segundo eu descobri que eu estava grávida do segundo, porque eu voltei a trabalhar, já tinha passado o período de licença maternidade, e eu voltei a trabalhar muito mal, porque, como diz, você falou bem no começo, né, Ana, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E aí eu voltei a trabalhar, me deu alergia emocional, eu fiquei muito mal, meu corpo ficou inteiro pipocado. As suas emoções traumatizaram. Sim, ficou inteiro, porque eu não queria ter voltado a trabalhar. Eu queria, era o primeiro filho, eu queria ter ficado em casa, eu queria poder cuidar dele. Ele ia pra escolinha, eu deixava, antes de voltar a trabalhar, já tinha levado ele pra escola, né, pra ele fazer um período de adaptação. Eu levava ele chorando, ia buscar chorando, porque eu não queria. E aí me deu alergia emocional e parecia que eu tinha sido picada por um enxame de abelhas. E aí, assim, a gente tem o costume, né, de antigamente, minha avó, minha mãe, a vida inteira, falei, vou me benzer. Fui me benzer, chegando lá pra me benzer, a senhora foi me benzer e tudo, fez uma oração, ela falou assim, mas minha filha, não se preocupe, porque agora você tá grávida. Aí eu, não. Meu Deus! Aí eu, não estou, tá? Pode comprar um teste, você tá grávida. Incrível. E aí, isso foi numa terça-feira. Foi numa terça-feira. Aí no sábado, o Max foi na farmácia pra pegar alguma coisa pro neném, né? Eu falei assim, amor, compra um teste de gravidez só pra tirar isso da cabeça, né? Pra ter certeza mesmo. Ele comprou e estava grávida. Aí a alergia foi embora. Foi assim, aquele baque, imagina, o neném tinha 6 meses e meio, a gente assim, era o primeiro filho, aí você já passa por aquilo de novo, nossa, mas meu Deus, é um como eu vou bebê. criar, tem um bebê, será que eu vou amar? Nossa, assim. E o terceiro, eu descobri, porque eu ainda estava de licença maternidade, inclusive. A gente estava indo pra Cidrolândia, o Max ia fazer uma viagem, né? Daí ele me levou pra Cidrolândia, que é onde minha mãe mora. Aí nós fomos até Cidrolândia e quando eu fui sentar entre os bancos do carro, eu vi que meu quadril não entrou. E eu falei, nossa, mas não, né? Tô tomando remédio, eu estava tomando remédio, inclusive, tava com o DIU marcado, né? Já não tava mais amamentando, e aí, chegando em Cidrolândia, aí eu falei pro Max que eu ia na farmácia, né, pra comprar algumas coisas pras crianças antes dele viajar. E aí, quando eu cheguei na farmácia, eu comprei um teste e voltei pra casa da minha mãe. Quando eu cheguei na casa da minha mãe, fiz o teste, deu positivo. Eu falei, nossa, era só pra tirar da cabeça. Era só pra tirar o peso da consciência. Eu não tive coragem de contar pro meu marido no dia. Isso foi numa quinta-feira. Eu esperei ele viajar, voltar. Pra você assimilar. Domingo, pra eu conseguir assimilar e contar pra ele que eu de fato estava grávida do terceiro. E você contou primeiro pra ele? Não, contei primeiro pra minha mãe. Pra sua mãe. A minha mãe surtou. Meu Deus, minha filha, você é louca, o que você vai fazer? Então, é isso que eu preciso. Esse apoio. Meu Deus do céu, né? Deu tudo certo. Estão aí super saudáveis, graças a Deus. Já tá passando a fase mais difícil, né? Já. De todo mundo pequeno. Mas você vê assim, até na hora que a gente estava planejando como é que ia ser esse nosso encontro sobre a maternidade, nós pensamos em várias possibilidades, né? Mães que trabalham, que são em tempo integral, que é o que a gente teve mais, assim, apoio. Mas a questão de mães solos, mães que planejaram ou que teve gravidez sem planejamento, que tudo isso impacta, né? Sim. Às vezes quem está com a família constituída ou que no meio do caminho ficou só a mãe sozinha. Então, mães às vezes de filhos com algumas condições especiais que, cara, uma coisa é você ser mãe, né? Dentro desse universo da maternidade tem tantas variáveis que afetam a forma da gente criar, na forma da gente aceitar, né? A forma de aceitar.
justamente. O que eu tava falando com a Kathleen antes, né? A forma que você vê o puerpério, por exemplo, fala-se muito disso, né? O puerpério é terrível. Mas a forma como você encara, como você desejou a criança também, né? Ou como você leva a sua vida já, se você leva uma vida muito centrada em você, aí você vai sofrer muito no puerpério, né? Agora, se você já tá preparada para, olha, realmente eu desejei, né? Quero cuidar, quero me dedicar, né? Porque a hora que você perde, no começo você perde, né? Um pouco de você, né? Vamos dizer assim. Né? Você se perde um pouco na maternidade, porque é tão pequeno, né? Depende tanto de você, até você se encontrar de novo. Então, às vezes, até isso que vai aumentar ou diminuir o sofrimento ali, nessa fase. E até nessa parte aí de você se encontrar, o que mais surpreendeu vocês na prática? Uma coisa é, eu quero ser mãe. Como vai ser, né? E de repente eu me vejo mãe. O que vocês vivenciaram que vocês não imaginavam, que foi totalmente diferente, e foi uma surpresa, boa ou ruim? Acho que assim, pra mim, eu não imaginava que eu tinha a habilidade de fazer tantas coisas depois que eu fui mãe. Então, assim, acho que em tudo igual. Eu nunca tinha pensado por esse lado, né? Principalmente dessa questão do puerpério. Nossa, eu sofri muito. Do primeiro, meu Deus do céu, eu sofri muito. E aí eu olhava pro neném, eu chorava, eu falava, meu Deus, eu nunca mais vou ter a vida que eu tinha antes, eu nunca mais vou conseguir fazer nada. E aí eu chorava, daí eu olhava pro neném e falava, meu Deus, por que eu tô chorando? Eu tenho que dar graças a Deus, que eu tenho um neném lindo, saudável, que tá tudo bem. Então, assim, nossa, o primeiro, assim, acho que por esse fato de eu nunca ter pensado, nunca ter sonhado, né, em ser mãe, eu sofri bastante, pensando por esse lado. Eu nunca tinha pensado por esse lado, na verdade. Eu sofri muito do primeiro filho, né, porque... assim, como a gente estava falando antes, o primeiro filho, assim, é aquela, nossa, aquela paixão, nossa, a gente romantiza, né, a gente sonha, a gente carrega e pensa todos os dias, só naquele neném, no enxoval, mala de maternidade com 7 meses está pronta, e aí, assim, hoje eu olho, assim, dessa questão mesmo de que eu descobri o quê? Que eu consigo fazer várias coisas ao mesmo tempo, inclusive. Então, assim, a gente consegue realmente se dedicar a várias coisas. Eu descobri que eu sou uma excelente cozinheira. E que eu não era antes. Nossa, eu era péssima na cozinha. Queimava até... Nossa, queimava água quente, gente. Assim, era feio. O Max sempre cozinhou em casa. Então, quando eu trabalhava 6 horas direto... que ele levava comida pra mim, né, no meu serviço, era ele quem cozinhava, eu era péssima. Então, assim, eu acho que a gente começa a se identificar e começa a ter habilidades, a criar habilidades ali com a rotina e também, querendo ou não, na obrigação, né, de fazer aquilo. Você foi de uma mulher super moderna, que não cozinhava, que trabalhava, pra uma super mãe cozinheira, né? Então, assim, se reinventou. Então, assim, a gente tem que realmente se reinventar. Como que a vida surpreende, né? Muito. Porque uma ideia que você tinha virou totalmente oposto. Sim, completamente oposto do que eu era, assim, nossa, principalmente, né, a gente consegue fazer várias coisas e a gente consegue, antes de ser mãe, eu não fazia metade das coisas que eu faço hoje. Não, com certeza, não fazia, não tinha exposição, não tinha vontade, eu falo que a gente vira sempre mãe, odiava. A gente vira rainha, super heroína, né? É uma coisa assim que realmente eu me sentia fraca, né? E hoje em dia parece que a gente faz tudo, né? Sim. Eu tenho essa sensação também, que eu consigo qualquer coisa, né? Exatamente. Inclusive, quando a Fran me convidou, eu tenho um pouquinho de dificuldade de me expor, assim, né? Até em rede social. Mas eu sou tímida, eu falei, então foi um desafio, né? Exatamente, eu falei, não, mas eu consigo. E é uma coisa que eu gosto e eu gostaria de incentivar, né, as pessoas a serem mães, a aceitarem, né? Eu acho que a gente cresce muito, eu acho que a gente é muito feliz, né, na maternidade, com os filhos. Tem os problemas, todo mundo tem, né? Tem dificuldades, mas é maravilhoso, é um crescimento, é um amor que você não sei se consegue encontrar de outra forma, né? É um amor que não sei se de outra forma a gente consegue, né? Porque é diferente do amor de mãe, é diferente do amor de marido, né? Então, assim, e só vivendo pra saber, né? Só vivendo. Não tem. E eu acho que assim, a gente, querendo ou não é nem a expectativa do filho, mas assim, você vê
você ensinar alguma coisa a ele, ver que ele aprendeu aquilo, nossa, que gratificante. Meu Deus do céu, que seja uma bênção quando eles acordam, que seja a oração antes de dormir, que seja o abraço de bom dia do irmão, que seja a letra do nome, é extremamente gratificante. Parece que a gente sente que aquilo dá mais vontade, né? Exatamente, de você fazer sempre mais e mais. Sempre mais. O seu trabalho tá fluindo, tá dando certo. Você está fazendo certo, né? E aí, por mais que às vezes ele não queira, por exemplo, essa semana mesmo, até brinquei, gente, a criança rabisca tudo, rabisca parede, rabisca sofá, rabisca cadeira, e na hora de sentar pra rabiscar a tarefa, faz a tarefa. Aí, a hora que termina a tarefa, você fala, nossa, consegui, olha só, que lindo, né? Que gratificante, nós conseguimos. Né? Mas tem uma das coisas que a gente precisa aprender o tempo todo, é estar se validando, né? Sim. Porque, igual a gente fala, que é um comum, né? Que nasce uma mãe, nasce uma culpa. A gente se cobra demais, realmente. Mas o quanto que a gente aprende a se validar, a se parabenizar a cada pequena conquista, né? Então, sentou e conseguiu fazer ele finalizar a tarefa, sentou e conseguiu fazer ele comer saudável, né? Encerrou o dia e viu que a criança foi dormir, dormiu tranquila. Todo dia são oportunidades da gente estar se paralisando, assim, mais um dia, parabéns, parabéns, me deu conta. E assim, conforme eles vão crescendo um pouquinho mais, que você vai vendo que o que você plantou de ética, de valor, que você vai vendo. É igual a minha filha tá com 9 anos, um pouquinho mais velha que a de vocês, né? Eu experimentei isso, assim, recentemente. Com relação aos colegas, a bullying, a não fazer diferença, né? Que eu sempre venho plantando, e muitas vezes a criança não quer até, né? Ou uma oração, não tem, né? Aí quando ela cresce um pouquinho, que você vê que tá fluindo, gente, é tão maravilhoso, né? Tem uma iniciativa própria, fazer algo de muito bom. Que ela chega da escola e fala, mamãe, aconteceu tal coisa, mas eu me posicionei, falei, não tá certo, né? Ou ela mesma tomar a iniciativa, mamãe, vamos à missa, faz tempo que nós não vamos, né? Então, assim, chega uma hora que você fala, gente, eu tô conseguindo, né? Eu tô vencendo, porque... Faz sentido, né? Então, assim, o esforço vale a pena. Você tá criando um ser humano, né? Você tá tentando fazer o seu melhor e tá dando certo, né? E até quando você comentou que às vezes você não imaginava que você dá conta de fazer tanto que você faz hoje, eu me vejo também muito nisso, né? Até esses dias eu fiz uma postagem falando que eu tô aprendendo a viver de intervalos. Que entre todos os compromissos de levar, buscar, de ensinar, de orientar, eu também trabalho, né? Sim. Mas mesmo assim, mesmo que não trabalhe fora, tem o trabalho da rotina. E a gente conseguir naquele tempo, antes agora vamos fazer alguma coisa, mas tem só mais 10 minutos, depois a gente faz. Não, é 10 minutos, é agora. Senta e faz rápido. Então eu tenho me tornado mais produtiva hoje, porque o meu tempo ele é muito mais valioso. Com certeza. Como a gente tem que... não é que a gente tem, são escolhas, né? Então, entre trabalhar e ficar em casa, né? A gente decidiu fazer dessa forma. Então, são escolhas o tempo todo. A gente não pode ficar culpando o mundo, né? Sempre a gente tem o poder de decidir. E então daquilo lá eu falei assim, então eu decidi continuar trabalhando e ter os meus filhos, como que eu vou adaptar para isso ser bom? Porque senão a gente acaba vivendo um inferno. Sim, se a gente não para fazer as escolhas e organizar a vida da gente vive um inferno. Mas é gostoso, né, você ver que você está sendo produtiva, né? Eu vejo assim... Tô dando conta, um pouco de dificuldade que eu tive no começo, por ter ficado em casa, porque eu trabalhei sempre fora, desde 12 anos, assim. E daí escolhi ficar em casa, né? Tive a oportunidade também, né? E escolhi, porque também poderia sair para trabalhar. Que era seu sonho, né? Isso é muito gostoso a pessoa fazer uma escolha realmente, né? Eu vivi uma situação assim, de a minha mãe não ter tempo pra gente. Então, assim, eu não quis fazer, né, isso... Né? É uma coisa minha mesmo. Mas assim, o tanto que às vezes você se sente improdutiva estando cuidando de uma criança, principalmente pequena. Mas assim, não é improdutivo, né? Você tá criando, a criança tá tendo, né, nutrindo, tá educando, então... Eu vejo isso muito nesse sentido, por exemplo, eu não tive a opção, né? Se eu pudesse, eu teria ficado em casa com os meninos.
Mas assim, a gente coloca na balança, né, a questão da escolha. Ou eu fico em casa e realmente não contrato uma babá pra ficar meio período com eles, não mando os meninos pra escola, vou ficar em casa, vou 100% me dedicar. Mas aí você pensa, não, como é que eu ficar em casa, não trabalhar? A gente vai se apertar no sentido financeiro de deixar de fazer alguma coisa e de proporcionar algo para os meninos. Então, assim, não era o que a gente queria. Então, não era a nossa realidade. Então, a questão da opção de trabalhar ou não, eu não tive, né? Então, eu tive que voltar a trabalhar. Porque se fosse uma opção, eu realmente ficaria em casa. Eu acho que esse é o desejo, né? Principalmente do primeiro filho, que você tem aquela coisa... Nossa, aquele de romantizar mesmo a maternidade, né? Então, no primeiro filho, principalmente, eu sofri muito. Nossa Senhora, como eu sofri pra voltar a trabalhar. E aí, só que daí, às vezes eu trabalhando, aí eu penso, nossa, não, mas eu estou trabalhando, e eu explico isso pros meninos também. Mamãe, quero que você fique em casa, hoje não quero que você vá trabalhar, mas filha, mamãe tem que trabalhar, porque mamãe trabalha pra gente poder ter dinheiro. Com dinheiro a gente consegue fazer isso, você consegue ir para a sua escola, que é uma escola boa, a gente consegue proporcionar outras coisas pra você, comprar bolacha que você gosta, fazer tal coisa, então assim, e aí eles começam a entender isso, só que em alguns momentos também vem a culpa, por exemplo, o futebol no meio da semana, 7h50 da manhã, que você não consegue acompanhar, então assim, aí vai a criança pro futebol e aí você não consegue estar presente, então assim, nesses momentos a gente se culpa, eu me culpo muito e falo assim, nossa, como eu queria estar lá, pra assistir ele jogar e tudo mais. Como será que ele tá se sentindo, né? Porque às vezes tem alguns pais que vão e deixam, tem outros pais que ficam lá assistindo, e aí assim a gente começa a ter esse sentimento de, nossa, será que eu fiz uma boa escolha de voltar a trabalhar? Será que se eu tivesse feito alguma outra coisa e tivesse ficado em casa, a gente também não conseguiria estar dando essa mesma oportunidade para os meninos de estar numa escola boa e fazer essas outras coisas, mas eu estaria aqui com eles? Então, nossa, é complicado. A culpa, eu acho que é algo que a gente deve sempre tentar se livrar, né? Por mais difícil que seja. Não, estou fazendo o meu melhor. Exatamente, né? O meu melhor. Eu acho que independente do emprego que você tenha, de se você está em casa, de você é dona de casa, de você faz unha, de você dá o seu melhor, Exatamente. É a forma de você assim que eu consigo dou o meu melhor pra eles, na medida que eu consigo, dando atenção nos momentos que eu consigo, mas o meu serviço também é uma forma com que eu consigo dar um pouco de atenção pra eles e dar o melhor pra eles, né, em outros sentidos. Mas você sabe, essa questão da culpa, a gente realmente precisa lidar com ela, né? Porque ela é um sentimento extremamente negativo e que só vem pra destruir os nossos sonhos. Sim. E aí eu vivi muito isso também no meu primeiro filho, porque eu trabalhava muito e eu sempre fui muito apaixonada por trabalhar. Mas eu também estava na maturidade. Eu queria também ter muito meu filho. Então, eu estava em casa, eu me sentia culpada de não estar no trabalho. Eu estava no trabalho e me sentia culpada de não estar em casa. Eu acredito que muitas mães vivem isso. Sim. E foi a primeira vez que eu fui buscar ajuda terapêutica. Porque eu não estava conseguindo lidar com aquilo sozinha. E até antes disso eu falava assim, nossa, todo mundo faz terapia. Agora parece que tá virando modinha. E eu na minha arrogância, né, de que eu dou conta de tudo. E só que quando você começa a ter uma família, você começa a ter outras coisas, você precisa parar de querer ser autossuficiente e se render. Eu estou precisando de ajuda para poder me encontrar. E foi quando eu comecei a entender e tomei uma decisão. Eu falo assim, escolhas. Eu tenho toda a escolha. Então você escolheu trabalhar para ter uma condição melhor. Sim. Foi a sua escolha, né? Mas a gente tem que ter convicção nas nossas escolhas e fazer aquilo lá ser bom. Isso. Porque senão eu vivo uma vida triste e de culpa. Exatamente. Eu estou trabalhando porque eu sou obrigada, porque eu preciso. E aí aquilo lá vira uma coisa difícil. Aí você trabalha, não gosta do seu trabalho, vai pra casa esgotada mentalmente e você não consegue descontar em tudo, não consegue. Desconta nas suas crianças, amando, ela trabalha mal e é uma mãe ruim também. E eu vejo que isso é muito, muito comum, né? Quando a gente não toma uma decisão responsável mesmo. Então eu decidi que eu ia continuar trabalhando, que era uma coisa que me dava prazer. E que quando eu estivesse em casa, eu ia ser a melhor mãe que eu pudesse ser. Sim. Sabe? Então, seja qual for a sua escolha, esteja de corpo e alma presentes, né? Porque muito mais do que tempo que os nossos filhos precisam da gente é tempo de qualidade. Sim. Então, se eu estou ali, eu estou por inteiro, né? Sim. Se eu estou no trabalho, eu estou por inteiro, porque o trabalhar também é algo muito digno. Sim, muito. Que você sai, e eu falo isso para minhas crianças. Seu filho, né? Então ensinar o valor disso. A mamãe tá indo trabalhar, por quê? Porque a mamãe vai lá, a gente transforma lares, meu filho.
a mamãe ajuda as pessoas a cuidarem da casa delas, a mamãe... Então, eu explicar pra ele por que isso é valoroso, pra ele também ter orgulho. Sim. E um dia também querer vivenciar isso. Porque acontece muitos casos de pais que saem pra trabalhar e falam assim, eu tenho que trabalhar porque eu tenho que ter dinheiro, né? Porque se eu não trabalhar, a gente passa fome aqui em casa, porque eu sou obrigada a trabalhar. E aí você trazer essa mensagem pra dentro de casa, os seus filhos começam a encarar o trabalho como algo negativo. E aí vai chegar o dia deles também pra ver prosperar e eles não vão querer, porque associar de uma forma negativa. E você não foi um bom profissional e não foi um bom... Eu acho que é importante a presença, independente de você estar no mercado de trabalho ou não. Porque tem muita mãe que está em casa e não dá atenção para os filhos. E não educa, né? Então, assim, eu acho que é um mal hoje, assim, filhos órfãos de pais vivos, né? Que a gente fala. Não é por conta do trabalho, não. Porque eu vejo muita mãe, né? Como a Thalícia, que é um exemplo lindo, né? De pessoa que se dedica em casa, que cuida dos filhos, que quer estar presente, nem sempre pode, mas quando pode estar, né? E muita mãe que está em casa e também os filhos são totalmente largados, então assim, independente da escolha, né? É importante então, a gente falando nisso, Ana, como que é viver a intensa rotina de ser mãe em tempo integral e cuidar da casa também? É leve, é facinho? Eu falo que tem muita gente que trabalha fora pra fugir também, porque tem mais tempinho com café, com uma conversa, né? A dificuldade eu encontrei mais no começo, né? Como eu falei, porque realmente você muda totalmente, você se sente muito sozinha, né? Um bebê pequeno às vezes não conversa, né? Ainda não conversa, na verdade, né? E você se sente sozinho, porque todo mundo está trabalhando, né? Eu andei meio contra a correnteza agora do momento, né? Mas, assim, depois com o tempo, acho que é um amadurecimento, né, Fran? A Fran também, né? O seu comentário com relação a aceitar isso, né? A gente vai amadurecendo, né? No começo eu tinha um pouco de vergonha de estar em casa, né? Hoje em dia eu gosto, eu me sinto bem, eu gosto disso, então é isso que importa, né? Você tem orgulho de falar eu tenho que você orgulho é mãe de falar né? Que eu tô em casa, que eu cuido das minhas filhas. Eu sei que eu não fico sem fazer nada, né? A gente começa cedo e termina na hora que todo mundo já dormiu, na verdade, né? Na hora que a gente quer dormir, é depois que todo mundo dorme. Porque ela também você demora um pouquinho para levar ela pra escola, né? A pequena ainda tá comigo, né? Ela não vai na escola ainda. 4? Você falou? 4 anos, E a Helena começou na escola com 5. Então, até essa fase, eu fiquei integralmente com elas, né? Educando, orientando. Até, né, ensinando, brincando, sentar no chão pra brincar, porque eu evito tela, né? Não é zero tela, não. Mas assim. Eu acho, Eu queria que alguém explicasse como é zero tela. Eu não consigo entender também. Eu não dou celular, né? Celular eu não dou, então eu acho até um assunto interessante para trazer como opção para as pessoas. Porque eu vejo muita gente falando que não consegue não dar o celular. A gente assiste YouTube na TV, aí eu vejo o que tá assistindo, né? Nunca mais assisti nada, não. Mas só de criança. Mas assim, é uma alternativa excelente. Então, assim, né? Uma TV mais controlada, os horários, né? Para fazer as coisas eu acho importante para ter a rotina, né? Até porque a televisão tem muita coisa boa tem hoje, coisa né? boa, Pra você aprender sobre as coisas da escola mesmo, com um vídeo no YouTube, meu Deus, é muito mais interessante. Até pra você educar a criança pra escola, desde que você tem vídeos, né? A questão é você deixar o seu filho largado o tempo todo lá assistindo o que ele quer. Aí faz mal, né? Se a criança ficar muito tempo nas telas, eu acredito que faça mal para o desenvolvimento dela mesmo, né? Às vezes até um TDAH de tanto estar ali, né? Eu acredito que tem a ver, sim. Legal. E Thalícia, como que é trabalhar fora e cuidar da casa? Conciliar isso na vida real. Só que não é só trabalhar fora, é trabalhar fora em tempo integral. São 6 ou 8 horas? São 8 horas. 8 horas? Antes era 6, né? Então aumentou para 8. Mas eu aumentei para 8 exatamente porque antes eu não tinha horário de almoço. E aí estar em casa. Eu precisava estar em casa no horário de almoço. E é CLT, você bate ponto. Porque uma coisa também é você ter flexibilidade, né? Então o horário é rígido. O horário é rígido. Rede de apoio, não sei se tem rede de apoio. Tem rede de apoio. Como que é fazer isso funcionar?
Olha, no começo foi muito difícil essa questão, principalmente da rotina, né? Porque, assim, quando a gente não estabelece uma rotina que, olha, eu preciso acordar este horário para eu conseguir fazer isso, isso e isso, virava uma bagunça. Então, depois que eu consegui estabelecer uma rotina, olha, eu vou acordar todos os dias esse horário, porque assim, a questão do trabalhar fora é que a gente precisa pensar 100% em tudo antes de sair de casa. Então, se eu saio de casa, eu tenho que pensar o que eu vou fazer de almoço para quando eu sair, eu já deixar a babá avisada, olha, você precisa dar isso no café da manhã para eles. O almoço está pronto. Meu amor, você vai esquentar isso, isso, isso para dar no almoço para eles. Aí você já tem que pensar o que você vai mandar de lanche para a escola, porque quando você chega no almoço, tem 1 hora de almoço para comer, dar banho nos 3, arrumar o lanche da escola e voltar a trabalhar. E fazer o lanche ainda, pelo menos um lanche da tarde para levar tanto para mim quanto pro Max, né? E, assim, é um desafio muito grande. Não é todos os dias que eu dou conta, não é todos os dias que eu mando lanche pra escola. Tem dias que eu pego lanche na escola, tem dias que a gente pega marmita. Tem dias que eu não consigo levar o lanche da tarde pra mim, ou o Max também fica sem lanche pra poder levar pro serviço. Mas, assim, é cansativo. Eu acho que não é difícil. Eu acho que a maternidade em si, ela é cansativa, principalmente pelo fato da gente trabalhar fora e não ter essa opção, essa flexibilidade de horário, por exemplo. Então, eu acordo todos os dias, 4h40, 5 horas. De uns tempos pra cá, eu me permiti ir pra academia, porque eu queria mudar, eu queria estar bem comigo mesma, para que eu consiga dar mais atenção, para que eu consiga me sentir bem, para conseguir tratar melhor meu marido, os meus filhos. Então, eu vou na academia, se eu acordo às 5, aí eu faço almoço, aí eu vou pra academia às 6, aí eu volto, aí eu já deixo meio organizado o café da manhã deles, aí eu vou trabalhar, aí eu volto, essa correria de lanche, almoço, banho, leva pra escola, aí volta no final da tarde. Quanto tempo de almoço você tem? 1 hora. Em 1 hora você consegue organizar, todo mundo sentar pra almoçar, comer, organizar todo mundo e ir pra escola. É todo mundo bem obediente. Então, assim, e algumas coisas com o tempo, por exemplo, o Max chega antes de mim, né, no almoço, e aí ele esquenta a comida e já começa a dar para as crianças antes de eu chegar em casa. Então, assim, a gente não tem rede de apoio, a gente tem a babá, que vai num período específico, ela ajuda com as crianças, mas não faz nada em casa, e aí eu tenho uma diarista que vai 1 vez na semana em casa só também, a gente não tem uma funcionária que vai todos os dias. Então, assim, sou eu que passo roupa, sou eu que faço almoço, sou eu que lavo louça. Inclusive, mães, comprem uma lava-louça. Dica super preciosa, comprem uma lava-louça e um robô aspirador. Ajuda muito na rotina. Mas, assim, é um desafio todos os dias, sabe? Porque, querendo ou não, a gente tem, dependendo do tipo de pessoa, né, eu tenho a necessidade, eu gosto de ver a minha casa organizada. Me dava, por exemplo, essa questão da lava-louça, até uma brincadeira, mas era uma coisa que me incomodava. Eu chegava no final da tarde, às vezes eu queria dar atenção para as crianças, fazer alguma coisa com eles. Eu tinha que parar para lavar toda a louça do almoço e já arrumar para janta. Aí lavar a louça da janta, já estava na hora deles dormirem, e aí a gente já tinha que dar banho. Em 10 minutos eles dormiam. Então, assim, aquele período ali da tarde com eles acabava sendo muito mais cansativo do que produtivo, né? Então, eu não conseguia, de fato, parar, vamos no parquinho, vamos fazer tarefa, vamos fazer tal coisa. Era sempre, assim, um atropelo. E foi uma das coisas que, graças a Deus, realmente me ajudou muito a comprar a lava-louça de fato e colocar em casa. Porque como a gente não tem rede de apoio, não tem alguém, vou no mercado, leva as crianças, olha, fica aqui com as crianças 10 minutinhos só pra poder ir no mercado. Então, assim, hoje a gente tem, é só eu e o Max, então a gente faz tudo em casa. Se vai no mercado, vai os 5 no mercado, ou vai um só, ou saem de casa de manhã, leva esse daqui que já tá acordado. Como que é mais fácil ir todo mundo no mercado? É mais fácil. Olha, é mais fácil um só no mercado. É o programa, quando você vai com mais, vem isso. Mãe. Eles nunca me pediram nada. Até hoje, assim, é uma coisa e outra que eles falam assim, às vezes eles querem um iogurte. Mas, assim, de resto, eles nunca foram de, eu quero levar isso, eu quero um chocolate. Não foram, assim. E eu nunca precisei, não, olha, hoje a gente não vai levar. Uma vez e outra, que daí eles querem, eu quero um chocolate e quero iogurte. Olha, não, hoje a gente tá levando o iogurte, não vamos levar o chocolate tem em casa, ou o iogurte tem em casa, enfim. Tranquilo. Mas, funciona assim, isso, né? Também você fala, escolhe um. Então, assim, quando eles querem, a gente fala pra escolher um e tá tudo certo.
Mas assim, como a gente também não tem rede de apoio, a gente tem, graças a Deus, uma tia do Max maravilhosa, a tia Sola. Ela, sempre quando a gente precisa de um apoio, por exemplo, nós vamos em Campo Grande, tia, você fica com os 3? Ela fica, passa a manhã, leva na escola, dá almoço, assim, eles são apaixonados nela. E assim, porque a minha sogra mora aqui, né? Minha família não mora, mas a minha sogra, minha cunhada, elas moram aqui, só que assim, elas também têm a casa delas, elas também trabalham fora, minha cunhada também tem os filhos dela, então assim, a gente entende que a rotina delas também é diferente. Então, e também, eu não sei pra vocês, mas a mulher com a mãe é diferente. Então, quando você não tá, por exemplo, quando eu tô perto da minha mãe, nossa, eu vou pra casa da minha mãe, a gente fica tranquila, porque assim, eu sei que a minha mãe vai fazer de tudo, porque assim, a gente conhece a nossa mãe, né? Então é diferente. Aí como eu não tenho a minha mãe aqui, a gente também evita um pouco de pedir para que elas fiquem, né? Tanto a minha sogra quanto a minha cunhada, mas todas as vezes que a gente precisou, sempre nos ajudaram, sempre ficaram assim com os meninos, né? Mas ter aquela coisa, vou passar aí pra pegar os meninos, tomar um sorvete, pra te dar aquela tranquilizada no final da tarde. Ou se não, aí fica naquela comissão, né? Nossa, na segunda-feira o Max quer sair com os amigos, quer jogar um poker, quer fazer alguma coisa. Então eu tenho que me programar, porque eu sei que naquele dia eu vou ficar sozinha, eu vou dar janta sozinha, eu vou dar banho sozinha, eu vou fazer tudo sozinha pra que ele consiga ter esse momento pra ele, né? É uma prova assim de amor, como, né? É de verdade, assim, pode ir, que eu vou ficar contando o compromisso. Assim como eu quero jogar no beach tênis, eu quero ir correr, ou eu preciso ir pra academia, eu quero ir pra academia. Uma coisa que, por mais que eu não goste, mas me faz bem, aquele momento que eu sinto que eu tenho pra mim. Então, não, vou parar, não vou fazer tal coisa hoje, pode ir, que eu vou ficar com as crianças. Então, assim, e acaba que isso, eu acho que tem os prós e os contras, né? Acho que, claro, que eu gostaria muito de ter minha mãe aqui, ter uma rede de apoio maior, ter mais opções, né? Principalmente naqueles momentos que a gente tá esgotada. Mas, assim, o fato de ser só eu e ele também é uma forma da gente, querendo ou não, se aproximar mais, sabe? Tipo, cara, eu dependo de você, você depende de mim, e junto a gente vai vencer, de alguma forma. Com certeza. Um momento que deu vontade de chorar e abraçar o travesseiro e só desabafar. Que foi o momento que você teve, vocês vivenciaram isso no momento da rotina de vocês de maternidade? Eu acho que... Assim, eu tô no meu limite, tudo bem, não tem como jogar pro ar, mas eu preciso só abraçar meu travesseiro e chorar. Tem um momento aqui pra me centrar de novo. Normalmente todos os meses da TPM. Acontece com frequência. Acontece super com frequência, é bem normal. A gente ser bem realista, né? Porque a gente, maternidade é lindo, mas é desafiador. Acontece. Esse momento, às vezes a gente precisaria de um momento a sós mesmo, né? Eu falo que eu comecei a correr. Não só das crianças, mas assim, até do marido, né, gente? Até das pessoas. Eu acho que é uma questão da gente organizar os pensamentos. Exatamente, às né? vezes porque a gente não tem mais aquele momento. Porque quando você é mais nova, quando você não tem filhos, ou quando você só é casada, é só você e seu marido, o marido vai pescar, o marido vai na academia, o marido vai fazer alguma coisa. Aquele momento que ele está fazendo aquilo que você não tem mais ninguém que dependa de você, é seu. Então, assim, eu conseguia ter aquilo pra mim, nossa, gosto da minha companhia, vou ficar comigo mesmo. Então, assim, é bom a gente isso. sente falta disso. E aí eu sinto falta disso, assim, às vezes, de estar sozinha ou estar na companhia de uma amiga, alguma coisa. Até falei, esses dias eu brinquei com o Max. Que daí ele, nas pescarias, né? Amor, quero ir pescado. Não, amor, pode ir, vai pescar. Mas eu quero um final de semana que vai eu e uma amiga, sozinha, nós duas, nós vamos passar de sexta a domingo numa praia, vou pro Rio, pra algum lugar. Só que caso ele não, pode ir. Eu falei, então tá bom, vamos programar. Porque a gente precisa disso, né? Mas você tem coragem? Com certeza. Claro. Porque às vezes eu também faço essas conversas assim, mas dura você falar assim, eu vou me desprender gente, realmente. Eu não consigo. Essa questão assim nossa, mas você vai na academia e tudo mais. A questão da culpa, por exemplo. Eu vou na academia, eu amo ir na academia de manhã. É o horário que eu gosto de ir na academia, porque final da tarde, eu sei que as crianças vão estar em casa, eu vou ter os outros afazeres, eu quero dar atenção pra eles. E a academia tá lotada também, né? E aí, assim, mas nem por isso, mas se eu não vou de manhã e chego no final da tarde ou no final da tarde, já vem a culpa. Nossa, eu tô indo pra academia, meu Deus, eu podia ficar em casa pra dar atenção pros meninos. Eu passei o dia inteiro trabalhando, o dia inteiro fora. Agora que eles chegarem em casa, eu vou na academia, mas eu vou. Porque eu entendo hoje, depois assim, o Eduardo tem 4 anos e o mais novo vai fazer 2. Que se eu não cuidar de mim, eu não vou conseguir cuidar deles. Então... A academia é uma necessidade, não é um luxo, né? Não. É uma necessidade. É uma necessidade. E assim, às vezes nem
academia, mas fazer uma corrida e fazer alguma outra coisa e fazer cuidar de você. Exatamente, ter esse momento pra você. Então, assim, a gente fica, nossa, extremamente sobrecarregada. Eu me sinto sobrecarregada diversas vezes, às vezes durante a semana, diversas semanas, principalmente quando as crianças, assim, estão naquela fase de doente, aí você já não tem uma noite bem, sabe, não dorme bem, no outro dia tem que trabalhar. E assim, é desgastante demais. Nossa, muito desgastante. Então assim, a gente se sente, nossa, eu me sinto extremamente sobrecarregada alguns dias assim. Mas a gente sabe que é uma fase. Aí quando você entende que é uma fase, que também é aquele momento que você tem pra você, é um momento nem que seja pra você, nossa, eu vou lá só, sei lá, só pra eu sair de casa, pra ter aquele momento, eu sinto que eu consigo dar uma atenção maior, tenho uma paciência maior pra conseguir lidar com eles, lidar com as coisas de casa. E assim, tentar dar conta de tudo durante o dia. Esse entendimento de que eu preciso voltar ter um tempo para mim, vocês tiveram desde o início? Ou demorou um tempo, começou a bateria descarregar? É bem recente, o meu é bem parar. recente, porque como as minhas filhas não vão para escola, né? E eu não tenho rede de apoio também, não tenho onde deixar, assim, pra, né? Vou deixar toda segunda, quarta e sexta pra ir na academia. Foi quando a Luísa começou a ir pro balé que eu voltei pra academia. Enquanto ela vai no balé, eu vou na academia. E é bem recente, mas assim, nessa questão, eu acho que o quanto antes, né, você conseguir voltar, porque não é só o físico, né? É o mental também, é hormônio, Então, assim, é uma coisa que faz bem, e faz bem para você estar cuidando da criança também, né? Mas para mim é recente, mas eu acho que quanto antes você tivesse, melhor, né? O meu é recente no sentido de eu conseguir adaptar a rotina para ir. Mas eu sempre tive vontade, principalmente porque eu engordei muito durante as gestações. Eu engordei 22 quilos em cada gestação. Então imagina passar 9 meses ali, 9 meses ou não, mas assim, no mínimo 2 meses com 22 quilos a mais do seu peso. Então assim, aquilo me afetava o meu emocional, me olhava no espelho e não me gostava, deixava de sair, principalmente durante as gestações, por conta de estar muito acima do peso. Quando engravidei do último, que eu tive o último, eu falei assim, não, eu preciso fazer alguma coisa. Então, eu demorei para conseguir alinhar a rotina, assim, e do cansaço também, né? Porque o bebê pequeno e mais os outros dois, querendo ou não, eles exigem mais tempo. E quando você não dorme direito, exatamente, é difícil, né? Fazer academia, né? Então, assim, hoje realmente fazer um esporte, fazer alguma coisa pra mim é o que é o que faz com que eu consiga estar mais presente, dar mais atenção, ter mais paciência, porque eu sei que aquilo tá me fazendo bem. Quando eu me olho no espelho, eu vejo mudança, que você se sente melhor, que você consegue começar a voltar a ver beleza em você. Consegue se olhar e falar assim, nossa, que bacana, né? Tá legal. Consegue... Mas assim, acho que é uma forma assim de autocuidado e que também eu consegui parar. Nossa, os dias que eu não consigo fazer algo pra mim, parece que aquela semana, assim, principalmente com os meninos, eu não tenho paciência pra nada, não tenho paciência pra sentar brincar. Qualquer coisa eu grito, qualquer coisa eu brigo. Então, assim, eu acho que esse autocuidado a gente tem que ter com nós mesmos, né? Porque todo mundo fala que, nossa, que maternidade é difícil, que maternidade é isso, que maternidade é aquilo. Gente, maternidade é maravilhoso. A partir do momento que você entende as suas necessidades, entende as necessidades da criança e também se coloca ali, né? Não em primeiro lugar, né? Porque agora, querendo ou não, eu tenho 3 crianças que dependem 100% de mim em tudo. Então, assim, eu entendo que hoje eu não vou conseguir me colocar 100% em primeiro lugar na minha vida ou colocar meu marido 100% no centro das atenções. Eu entendo que os meninos são hoje o centro, mas que eu preciso ter este momento pra mim, pra que eu consiga cuidar deles também. E aí entra até um pouquinho que a gente comentou antes, né? Que uma forma da gente se ver como uma macieira, né? Como uma árvore. Tem até a árvore da vida, você já viu que às vezes tem os pingentes, né? Tem quadro, que ela se tornou uma figura bem simbólica. E para mim fez muito sentido enxergar dessa forma, né? De entendermos que nós somos uma árvore que dá vida, né? Que produz frutos. E esses frutos podem ser frutos saborosos, viçosos, ou podem ser frutos murchos. E aí que entra a importância do autocuidado, porque eu vejo assim que é um desafio, né? Você passou uma vida inteira cuidando de você.
É a sua vida, as suas escolhas, o tempo é seu. Até que um dia você, ou por decisão, ou por situação, você se tornou mãe. E aí não é mais só você, é você e eles. Mas em primeiro momento você se torna talvez muito mais eles, né? Do que você. Você acaba... Então era só eu, de repente sou só eles. Só eles. E aí em algum momento, cedo ou tarde, é preciso você entender que é você com eles. Sim. Né? E essa questão de entender que se você ficar cuidando só dos frutos, vai lá, pode jogar adubinho nele, pode ilustrar ele, pode jogar aguinha nele, mas se a macieira tá murcha, o fruto vai murchar. É verdade. Né? Então a gente pode fazer o maior esforço do mundo para deixar os filhos bem, mas se a gente não tá bem, não dura. Assim, e é todo dia, a todo momento, às vezes eu sempre, então tá, comecei a praticar meditação, aí acorda de manhã cedo, quando dá tempo, você faz lá 5 minutinhos de meditação, você sai, nossa, como o dia tá lindo, né, o céu tá azulado, né? Verdade. Ai, o dia vai ser maravilhoso, de repente... Pra academia cedo, assim, né? Você abriu a porta, teus filhos estão lá felizes, já começa de repente falar assim, começa a chorar pra alguma coisa, mas meu Deus, o que aconteceu? Tá chorando por quê? Aquela sua energia maravilhosa durou ali 5 minutinhos de meditação, aí você vai pra vida real, porque a vida real, ela te testa o tempo todo. Sim. E aí o quanto que você tá nutrida, pra você ver às vezes aquela reação do seu filho, que muitas vezes é uma busca por atenção, né? Uma atenção, um carinho, uma necessidade física e emocional que ele tem. Se você não tá bem, você não vai ter a paciência para dar o que ele precisa. Ou você vai se esforçar muito para se controlar e ir lá suprir ele. Mas se você tá bem, é tão natural você ver aquela reação e você fala, não, calma aqui, vem aqui, filho. Por que você tá descontrolado? Vamos se acalmar. Fala com a mamãe, o que você tá precisando? Se você tá bem, é leve. Agora, se você não tá bem, vira uma situação de... E o que a gente passa pra eles também, né? Porque quantas vezes você vê a reação deles e fala, nossa, que reação horrível é essa? Quem ensinou? Eu. Né? Mas é um espelho, né? A maternidade é um espelho. Eu vejo muito isso com o meu filho do meio. O filho do meio é real, gente. A síndrome do filho do meio é real, viu? Vou falar pra vocês, ou do segundo filho, não sei. Mas assim, o do meio meu é o mais desafiador. Nossa senhora, eu vejo que muito do que ele faz, os momentos que ele tá ali de ira, de estresse, de grito, são as semanas, assim, os dias que nós estamos assim também. Então, assim, aquela semana que você tá estressada, que você tá cansada, que, nossa, que qualquer coisinha o pavio faz assim, sabe? Eu vejo que ele repete tudo isso com a gente. Então, ele já acorda, eu quero, mas filho, não sei o que, mas eu quero. Aí você já começa, mas você não vai, não vou te dar. Isso, você já começa. E aí vira aquele confronto, aí quando você começa, aí você para, respira, fala assim, meu Deus, não, vamos lá. Aí outro dia você fala, não vou agir assim. E aí ele passa a se acalmar, a não agir assim, porque ele realmente faz um espelho do que a gente... Muitas vezes a gente quer cobrar dos filhos da gente coisas que a gente não tá entregando. Sim. Se equilibra, peraí, mas você se equilibra, Fernanda. E aí você tá lá Para de gritar, se você tá lá gritando mais ainda. Você tá gritando mais ainda pra criança, e a criança fala, você tá... Nossa senhora. Eu vejo a minha filha mais velha tratando a mais nova, igual eu trato ela muitas vezes. Aí quando eu tô com a paciência, né, maravilhosa, filha, nossa, que atitude é essa? Eu penso. Eu sei aonde você... É aquela coisa, né? Mas assim, eu vejo pelos meninos também, né? Alguns traços, assim, deles de agir, de personalidade, que filho, ele não rouba nada de ninguém, ele herda, né? Não adianta. Eu vejo até na forma de dormir, o jeito que trata, o jeito que corre, o jeito que anda, às vezes algumas coisas que eles falam, né? É a vivência, é o que eles escutam dentro de casa. Aquela coisa assim, nossa, meu filho falou isso. Ele escutou em algum lugar? Onde que ele escutou? O que ele... Assim, principalmente da escola, né? Que às vezes ele vem, mãe, o amiguinho tal falou isso. Aí você fica pensando, filho, você fala pra ele, isso é feio falar, isso não pode falar. Aí depois você para pra pensar, cara, onde que essa criança escutou isso? Casa, né? Não adianta. Eles estão repetindo, eles falam, eles agem na forma como que a gente fala e forma como a gente age. Com certeza, eles aprendem em algum lugar, né? Eles não inventam as palavras, né? Não inventam. Eu vejo a minha pequena, ela é bem parecida, o Nicolas é muito parecido com o meu temperamento e por mais que os meus sejam muita carne de paz, mas em temperamento, o Nicolas é bem parecido comigo. Come de tudo, é super ativo, né? Aquela curiosidade, aquela vontade que não acaba nunca.
E a Nicole já é mais calma, mais zen, mais seletiva na comida. E o Daniel às vezes fica insistindo com ela alguma coisa e fala assim, tá te comendo. Tem que começar a mudar. Porque às vezes eu falo pra ele algumas coisas, eu falo assim, meu amor, você tem que almoçar, você tem que... Porque às vezes, vai fazer o churrasco, só uma cerveja lá e não quer almoçar. Eu falei, pois é, como é que você vai dar o exemplo pros teus filhos? Sim, exatamente. Tem coisa que a gente muda por eles, entendeu? Sim. Inclusive, a alimentação lá em casa melhorou muito depois dos meninos, né? Porque antes qualquer coisa servia, qualquer porcaria comia, não quero fazer tal coisa, não quero cozinhar hoje, vou pegar uma pizza, vou pegar um lanche, vou comprar tal coisa na rua. Não tem essa opção mais, não existe essa opção. E aí, assim, exatamente é isso que eu me vejo, principalmente durante a minha rotina, sabe? Durante os dias. Como eu não tive a escolha de, nossa, vou parar, eu tenho que trabalhar, eu preciso trabalhar para que eu consiga realmente dar uma vida melhor para eles. Então, assim, na minha cabeça, a escolha que eu fiz de trabalhar, de poder ter uma casa melhor, poder ter um carro melhor, poder pagar a escola para eles. E essa escolha, eu me vejo, às vezes, sem opção para outras coisas. Nossa, porque assim, o que eu mais escuto é, cara, como você dá conta? Eu não tenho opção, eu tenho que dar conta, eu preciso fazer isso. Porque se eu não fizer isso, a criança não vai comer, a criança vai pra escola, ela não vai ter roupa passada para poder sair. Se eu não passar roupa, eu já não agilizo aquela 1 hora de almoço que a gente tem para dar banho, comer, arrumar lancheira. Se a roupa não estiver passada, eu já vou me atrasar nesse horário. Então, assim, quando você se vê sem opção, a gente faz e dá conta. É cansativo, mas assim, dá conta, é uma fase, porque o mais velho, por exemplo, ele já vai pro banheiro sozinho, ele já vai tomar banho sozinho, ele já se troca sozinho, então assim, e ele tem 4 anos, a gente olha, nossa, mas é uma criança, mas passa tão rápido. E aí, daqui uns dias, o de 3 já vai ter 4, então ele já vai começar a encaminhar melhor. Então, assim, essa fase, eu acho que assim, tudo são fases, né? O primeiro filho, quando, a minha concepção, pelo menos, quando eu tive o Eduardo, era aquela coisa, nossa, da maternidade. Até o meu marido brinca que eu levava, nossa casa é um predinho, né? São 2 pisos. Eu levava água quente lá pra cima, pra de madrugada limpar a bundinha do neném na água quente, na garrafa. Tinha essa garrafa. E o segundo filho era o segundo filho era na torneira mesmo, da pia, mais gelado, do jeito que dava. O terceiro a gente troca no sofá, troca no chão, se não tem lugar, vai em qualquer lugar, no colo, e assim vai. E a gente se adapta, e tá tudo bem. Nossa, essa da garrafa foi ótima. Mas nossa, o Max até hoje, ele vem com isso. Nossa, o Eduardo, ele esquentava a água, colocava na garrafa, levava lá pra cima, o neném dormia no berço, tirava o neném do berço, ia lá no trocador, trocava o neném de madrugada no trocador, passava água quente na bundinha, bonitinho. O segundo filho, nossa senhora, se dormia a noite inteira e tava cagado, às vezes nem trocava pra não deixar a criança acordar. E falava, não, eu preciso dormir, pelo amor de Deus, eu nem vou ver, porque vai que ele tá cagado, eu vou ter que levantar pra trocar. Que lindo, meu, ouvir isso. Mas você sabe o que eu acho? Vamos ver isso aí. Eu acho que acordar a criança pra trocar atrapalha. Ela acostuma depois a acordar. Super. De verdade. Eu só trocava quando era cocô mesmo, quando a filha tava toda xixizada. Assim, a minha mais velha, acho que foi isso que atrapalhou o sono dela, que ela ficou muitos anos dormindo mal, porque eu acordava pra trocar, acendia a luz. Né? Já quebrava também. Quebrava, né? Não, e a segunda também, eu evitava. Eu evitava, deixa lá, tá tudo bem. Nossa, tá ótimo, gente. É bem interessante mesmo ver, né? A mãe de primeira viagem e a mãe de terceira é totalmente diferente, né? Mas eu falo assim, eu acho que não é nem o segundo filho, né? Porque muitas vezes algumas mulheres engravidam de 2 já, de cara. Mas assim, eu acho que a segunda gestação, o segundo filho, até a Ana tinha comentado, né? A gente engravida, aí você fica com aquele sentimento, meu Deus, será que eu vou conseguir amar igual eu amo o primeiro? Será que eu vou conseguir fazer isso, né? Como vai ser? Nossa, assim, são tantos pensamentos, né? E é incrível, né? Como que a gente ama na mesma intensidade, nossa, né? muito, meu Deus do céu. Então, se você tá pensando em ter o segundo, terceiro filho, gente, o coração não divide, ele aumenta. Ele aumenta, exatamente. E o amor de irmãos é lindo. É lindo. Nossa, eu vejo assim, os meninos, sabe, principalmente de manhã, quando eles acordam, ainda estão todo mundo mais calmo. Acorda, bom dia, bênção. Bom dia, mano. É tão assim, é maravilhoso.
maravilhoso, aí dá aquele abraço de bom dia, aquele cuidado, aquele carinho assim na cabeça, forte, sabe? Ai, de menina, exatamente. Nossa, é tão, meu Deus, tão gratificante ver eles assim, brincando, ainda mais que os meus... Antes de engravidar também, antes de pensar em ser mãe, eu sempre falei que eu queria ter filhos próximos, porque a minha idade pra minha irmã, nós somos 6 anos de diferença. Então a gente não teve aquele convívio, sabe? Aquela parceria quando ela tava na adolescência, ainda era criança. Então assim, principalmente em alguns momentos até atrapalhava ela, coitada, que daí minha mãe obrigava ela a sair, me obrigava ela a me levar junto. E antigamente tinha isso, né? Antigamente eu vejo muito que, às vezes, as mães davam a responsabilidade para os irmãos. Acho que é um dos motivos, às vezes, de ter intriga entre irmãos. Né, entre irmãos, eu acho também. E eu vejo isso, assim, em mim e na minha irmã em alguns momentos, sabe? E aí eu sempre falei que eu queria ter filhos próximos por conta disso, para que eles realmente tivessem essa convivência de irmãos, de estar ali, de ter alguém para brincar, de acordar e já perguntar, cadê o irmão? Cadê o Bernardo? Cadê o Felipe? Cadê o Eduardo? Eles perguntarem e sentirem falta uns dos outros. Mas não sentirem falta só pelo fato de, cadê o meu irmão? Onde que ele tá? Mas assim, sentir falta de estar junto, de, olha, eu vou no aniversário do meu amiguinho, mas o meu irmão vai também? Ele vai poder ir? Então, assim, ter isso, sabe? Aquela coisa de realmente, de amigo, mesmo, de amizade, né? Sabe? Eu acho bonitinho, às vezes eles brincando, assim, eles falam, amigo, não sei quem, amigo, não sei o que. Ai, tão bonitinho. Assim, pra eles entenderem que realmente eles são irmãos, mas eles têm que ser amigos também. Então, assim, isso é uma das dificuldades, né, que eu acredito que a gente tem. Trabalhar, e é importante trabalhar, muito porque, assim, eu acho que é muito essa questão dos meninos serem tão próximos, né, querendo ou não, de maio até dezembro eles passam certinho 1 ano de diferença, né, um do outro, e assim, é um desafio muito grande, porque as fases que eles estão, são fases bem desafiadoras, né, mas assim, eu vejo que quanto é gratificante ver eles tendo essa interação desde pequenininho, né, de tipo, nossa, meu irmão com 1 aninho, o outro estava recém com 2, o outro com 1, assim, então, nossa, é gratificante demais, é muito bom. E pra mãe de filho único, qual que é a mensagem que você passa? Vale a pena ter o segundo, não? Vale a pena. Eu sempre torço para as pessoas terem filhos. Tudo de novo, não sei se começa, gente, dá muito trabalho. Recomeçar é tão bom, eu acho tão bom recomeçar. E trabalho dá, tudo que é bom dá trabalho, né? Eu falo, tudo que é bom dá trabalho. Desde você fazer uma festa, né, de você fazer um almoço, tudo que é bom dá trabalho. Então, ter filho dá trabalho. Mas tenho sim, tão bom ter irmão, esse amor, com quem vai poder contar, né, depois. Eu acho que é uma coisa legal de você pesar e já me falaram, inclusive, já falaram pra mim. Eu fiquei bem contente. Falaram, eu tive o segundo porque te vi. Falei, não, vou ter mais um também. Isso é muito bom quando alguém, né? Se inspira. Se inspira. Porque eu achei lindo quando minha filha nasceu, o amor que criou, né? No começo, muito ciúme ali, porque a Eliana já tinha 5 anos. Mas depois, assim, uma cuidando da outra... todo dia eu fico encantada com... Tem as brigas, né? Eu trabalho muito em cima da questão de que elas têm que ser melhores amigas, assim. Trabalho muito isso porque eu acho importante, né? Futuramente, ter com quem contar, né? Eu preciso uma rede de apoio, né? E torço muito para que elas estejam próximas. Claro que é a vida que sabe, né? Mas eu acho muito importante... Quem tiver, né, pensando, né? Tenha. Quem tiver pensando, tenha. E aí, o que eu acho muito engraçado é que eu vejo, por exemplo, você teve, as meninas são 5 anos de diferença, né? Mas se você tivesse a opção, você teria tido antes? Eu tinha um pouco de medo quando a Helena, as minhas filhas mamaram até 5 anos. As duas? A outra ainda tá, né? Mamaram no peito, diz, né? Mama no peito. E eu com a Helena, a gente era muito ligada. E eu tinha um pouco de medo de ter, né? Eu queria, mas eu tinha medo de ter muito próximo. E o meu marido também. Então, por isso, a gente acabou demorando um pouquinho mais. Mas eu acho que 1, 2 anos, né? Seria bom. Eu vejo isso, a maioria das mães que tem. Eu acho ótimo, 2 anos, você começou a desfraldar, começou a se comunicar, já. Sim. Então, começa uma pequena, não é mais um bebezão entrando no lugar isso aí a gente pode até
querer decidir, né? A gente pode tentar decidir, mas quem manda a vida, né? Quem dá a vida é Deus. Então, às vezes, eu gostaria, eu fiquei 1 ano tentando a Luísa, né? Eu falo, 1 ano é bastante tempo, né? Então, assim, né? Não é muito a gente que decide. Às vezes... Esperando, né? Aquela notícia. Mas, nossa, eu também. Eu acho que a questão da segunda gestação é tão mais leve, é tão... Mais leve. A gente parece que tem menos culpa, sabe? Menos você medo. consegue menos medo, porque você já passou por aquilo, você já sabe como é a amamentação, você sabe que a amamentação dói, que no começo, por mais que a criança mame bem, a sucção machuca, a questão de dormir à noite. Então, assim, você já passou por aquilo, você já conhece aquilo. Então, quando você já conhece alguma coisa, já conhece o campo, né, onde você vai trabalhar, se ele tá minado ou não, você já passou por aquilo. Então, eu acho que a segunda gestação, ela é muito mais leve, muito mais tranquila. Você leva ela assim, por mais que tenha outro, né, se você já tem outro, igual o meu era bebê ainda, mas assim, é muito mais tranquilo no sentido de, nem pelo fato de, não estou pensando no meu segundo filho, mas o fato de você não pensar, às vezes, é o que torna mais leve, né? De você não ficar com aquela culpa, naquela preparação. O segundo, coitado, foi ter... Só usou a roupa usada do primeiro. A mala da maternidade do primeiro com 7 meses estava pronta do segundo 1 semana antes. Então, assim, é tudo tão mais tranquilo, tão mais leve. Você leva aquilo, assim, com... O primeiro é muito mais expectativa, o segundo é mais leveza, o terceiro já tá mais tranquilo. E o terceiro só vem. O terceiro de pé. O primeiro a gente tem um medo também, né? Porque é tudo novo, né? Então, tem um medo de... Eu tava comentando com a Kathleen, recém-nascido, você fala, meu Deus, né? Tá respirando, né? Eu falo que ele tá morando com o pediatra, né? Quando nasceu, eu pensava, eu falo, será que não tem um pediatra 24 horas? Pra ver se tá mamando, se tá crescendo, se tá engordando. Né? Você fica cheio de receios, você não conhece nada, né? Até quem conviveu, que cuidou de criança, eu cuidei de sobrinhos, tudo, tinha um pouco de experiência, mas é diferente, né? né? Gurias, mudou a visão o relacionamento de vocês com a mãe de vocês após a maternidade? Muda, muito. Nossa, nem se compara. A gente entende a mãe de outra forma, né? Com certeza. A preocupação, né? O cuidado, o zelo. E aí parece que ela, quando nasce o neto, parece que ela triplica isso. E a mãe, nossa senhora, a mãe, eu tenho câmera em casa, né? Todas as câmeras lá de casa, inclusive foi minha mãe que comprou. Porque ela fala, não, filho, eu vou comprar. Coloca a câmera na sua casa, porque a gente tem babá, né? Então, assim, você precisa cuidar e tudo mais. Então, nossa, completamente. Acho que você entende o que ela sente, né? Aquela coisa de, nossa, se machucou, caiu, saiu, tá convivendo com tal pessoa. Acho que você entende, você perdoa, né? Porque tem coisas que a gente não entende, né? Então a gente para de cobrar tanto, né? Que a gente cobra as mães da gente como se elas fossem seres super heroínas mesmo, né? Perfeitos. E como não foram tão perfeitos, a gente fica exigindo coisas delas. Depois que a gente se torna mãe, a gente entende que nós somos só seres humanos, né? Tentando acertar todo dia. Então o relacionamento melhora muito. Melhora muito, com certeza. Um momento de descontração. Uma situação que foi um caos, depois virou motivo de muito riso. Não. Eu acho que você também, né? Com 3 guris partindo. Você vai ver mais. Nossa, a gente tava até falando antes, né? Final do ano, a gente sempre tentou ser mais organizado possível, com questão, né? De finanças e tudo mais. E aí, final do ano, como a gente não tem rede de apoio, eu ainda não tinha férias, né? A tia Sola, graças a Deus, em alguns momentos ele ficava com os meninos pra gente, para que eu pudesse trabalhar, o Max pudesse trabalhar. E aí foi bem no finalzinho, dezembro, acho que faltava 1 semana pro Natal. Ela tava com os meninos de manhã, e aí o Max chegou pra buscar eles na hora do almoço, né? E aí ele chegou e ela, olha só, o presente de Natal que você ganhou. Meu marido todo feliz foi lá ver, porque a tia Sola é madrinha dele também, né? Achando que era um presente pra ele. Aí ela falou assim, a TV que você vai ter que comprar pra mim. O pequenininho pegou um super-herói, pegou o Hulk,
tacou na TV e quebrou a TV dela. Era o dinheiro do IPVA que a gente tinha exatamente contado, já guardado certinho. Teve que comprar a TV pra tia. E aí o mais engraçado é que ele pegou e falou, a tia falou assim, mas ele na verdade, ele não queria jogar o Hulk na TV, ele queria ter acertado a cabeça do irmão. Aí o cara, por que não acertou a cabeça do irmão, por favor? Era melhor que tivesse acertado, esses longal, tava tudo certo. Tava tudo certo, gente. Nossa senhora, mas enfim. Foi uma TV quebrada, dezembro, um mês antes do Natal, com 3 presentes que o Papai Noel, Mamãe Noel teve que comprar ainda. Ai, ai. Foi o 10º. Mas é cada uma. Com as meninas foi mais tranquilo? Ah, eu não lembro de nada, assim. São bem tranquilas. Muda, né? Às vezes a questão Menina, de né? idade Diferença de diferença, idade. a menina é mais Eu calma acho. às vezes. Eu Dizem acho que não, tem muita menina arteira. A minha filha a mais velha, ela é bem agitada, assim, questão física, assim, ela é muito ativa, né? Mas ela é tranquila de temperamento, né? O temperamento dela é maravilhoso. Então, e a outra já é ao contrário, ela tem um temperamento um pouquinho mais difícil, mas ela é muito tranquila na questão de, gosta de montar quebra-cabeça, gosta de ler livro, você senta ela com algum brinquedo novo, ela fica horas ali, então isso equilibra, né? Equilibra bastante. Eu uma vez eu levei o Nicolas lá na Dragão, uma das muitas, aí o pessoal sempre cuidava, né? Ele tava com 1 aninho e pouco andando por lá e eu só tava ali orientando o pessoal, de repente, quando eu olhei pro lado, cadê o Nicolas? Na seção dos vasos? Ele tava lá fazendo xixi dentro do vaso. Ai, não acredito, eu ia falar, eu nunca pensou como. Sério? Fazendo xixi lá e fechadão. Porque já tem meme, né? Tem meme sobre isso. Eu imaginei, falei, não. Ai, gente. Essa foi ótima. Não tem. Não sei se total, né? Nossa. Isso. Ainda que dessas são mais, né? Exatamente, certo. Gurias, vamos para um momento então de mitos e verdades. Onde vocês vão falar, não tem certo e errado, mas a opinião de vocês. Mãe sempre sabe o que fazer, Ana? Mito. Muitas vezes a gente não sabe o que fazer e a gente tem que correr atrás, né? De conseguir cumprir o que precisa, mas não sabe sempre, não. E hoje o mundo tá mais fácil pra gente buscar informação, A gente né? consegue buscar informação. Eu acho que o mundo hoje é um pouco mais difícil na questão da educação dos filhos, né? Eu acho que como a gente tem muita informação, algumas informações são contraditórias e às vezes a gente se sente um pouco perdido nisso. Sim. Então, assim, nisso a gente não sabe o que fazer muitas vezes, né? Pedir discernimento, direção de Deus e pesquisar também. Eu acho que a gente tem muito a aprender, né? Na internet, tudo, muita coisa boa, mas nem sempre tá certo também o que a gente encontra, né? Tem que questionar bastante. Tem que questionar bastante. Mãe do primeiro, mãe do segundo, mãe do terceiro, é a mesma Thalissa? Nossa, não. Muito diferente, meu Deus do céu. A mãe do Criei primeiro, os 3 da mesma forma. Existe isso na prática? Não, gente, não existe. Os 3, na teoria, são criados da mesma forma, né? Só que cada um tem um temperamento, cada um tem uma personalidade. Não tem como criar da mesma forma. Não tem como. O mais velho é bem parecido com o pai. O do meio, ele é assim, um pouco dos dois, um pouco do temperamento dos dois. O mais novo é completamente eu. Então, assim, é nesse momento até que a gente olha e fala, nossa, poderiam ter sido todos parecidos com o meu marido, porque é tão mais fácil dar com ele do que comigo. Mas assim, nossa, não, são completamente diferentes. E você mudou do primeiro pro terceiro, né? Muito, meu Deus. Gente, como que a maternidade não nos muda, né? Gente, eu acho essa questão de criei todo mundo igual impossível. E eu só tenho 2 filhas e eu sempre fui muito rígida com a mais velha. Falou, a água parou. Com a caçula, se eu quiser manter essa forma, não anda. Não anda, ela né? Não vai. Eles respondem de formas diferentes. Totalmente né? diferente. Então a gente tem que se reinventar a cada filho. E a gente amadurece muito a cada filho, né? Muito mesmo. Porque a gente também começa a entender que não é só aquilo que a gente tem que saber lidar com eles, não é só o jeito que a gente quer. Então, assim, Thalissa, eu sou assim, eu vou fazer isso, eu vou falar isso e pronto, acabou. Com um filho funciona, com o outro não funciona.
tá, com isso não funciona. O que eu vou fazer para que que ele eu vou entenda fazer? o que o primeiro E às entendeu vezes, dessa e forma? existe o nosso temperamento Sim, também, com né? certeza, Que existe a gente. a gente foi criada de uma forma também, então assim, a gente também aprendeu isso, então a gente tem que reaprender, né? Isso é várias vezes, né? Ser mãe é abrir mão da vida pessoal? Por um momento, sim. Eu acho que por um momento, com um bebê muito pequeno, é bem difícil de você conciliar. Até o marido, eu acho que tem que ser compreensivo, Sim. né? Eu acho que no começo a gente acaba abrindo um pouco, sim. Mas não precisa ser por tanto tempo, né? Eu acho importante a gente se cuidar, né? Se cuidar, saber quem a gente é, fazer coisas que a gente gosta também, né? Para nutrir a macieira que vai dar as maçãs. Quando a gente se torna mãe, a gente é amor de primeira vista? Nossa, não. Com certeza não, meu Deus do céu. Eu lembro, até eu brinco, né? Que eu olho as fotos dos meninos, assim, de questão de afeição, e falo, nossa, mas era tão feinho. Ai, é tão feio aquela coisa que você olha assim. Eu olhei pros meninos e eu achei que ia ser aquela coisa realmente, Linda. Nossa, lindo, vamos encantar. Quando nasce. Aí eu olhei e falei assim, nossa, mas eu achei que ia ser tão mais bonitinho. Gente, a minha filha, quando ela nasceu, com a cara inchada, eu falei, não é Hoje tão linda. Não é tão lindo, maravilhoso. Mas não é. Até você. É porque assim, principalmente acho que do primeiro, você não sabe o que é ser mãe. Então, assim, não tem como você, naquele momento, falar, nossa, ai meu Deus, me apaixonei, me tornei mãe. O neném nasceu, sou mãe, meu Deus do céu. Não tem como. Então, assim, é diferente, para cada filho também é diferente. Você se descobre, você se reinventa. É um amor diferente, realmente, entre um filho e outro, eu vejo, porque, assim, um vai ter coisas mais parecidas com você, o outro vai fazer tal coisa que você gosta e o outro vai fazer tal coisa que você não gosta. Então, não é amor à primeira vista. Acho que você vai descobrindo o amor de cada um deles de uma forma diferente, porque eu não vou amar o meu mais velho como eu amo o meu mais novo, porque eles são diferentes, eles têm características diferentes, eles têm personalidades diferentes, então eu vou descobrir uma forma que eu vou amar ele por aquilo que ele faz. Então, eu acho que não é amor à primeira vista. Nossa, bem longe disso. Por isso que é muito importante a gente, se possível, a gente planejar a maternidade, né? Porque é muito mais do que só um impulso emocional, de ser uma decisão para a vida mesmo. Porque o filho, ele não é aquele bonequinho perfeito que vem no seu colo e você amamenta e ele dorme. Não. Nem sempre. Tem filho que fica meses chorando, tem filhos que vêm com problemas sérios de saúde, tem filhos que choram demais, que não dormem, que não comem, né? Tem mães que conseguem amamentar, tem mães que sonham com a amamentação e o peito racha e não sai leite. Então, tem tanta situação. Sim. Que você tem que estar... madura. Eu não digo preparada, porque a vida vem e nos prepara. Porque você antes falou que não sabia como é que você dá conta. Eu tenho que dar conta, não é? Então, a vida vem, as situações vão acontecendo e você vai dando conta. Porque se você não der conta, você vai fazer o quê? Vai morrer? Não tem o que fazer. Vai sumir? Vai fugir? Então, a situação vem e você tem que falar assim, é uma decisão pra minha vida. Eu vou ser a melhor mãe que eu puder. Eu acho que o maior entendendo erro... que tem acertos e erros o tempo todo, mas que tem dias que vão ser lindos, maravilhosos, mas tem momentos que vão ser realmente exigentes pra nossa vida, né? O maior erro que eu acho que toda mãe comete e que já cometeu e que a gente ainda vai cometer acho que é o erro da comparação. Porque a gente quer se comparar, a gente quer, a todo tempo a gente se compara com a vida do outro. Eu me comparo com a vida da mãe que fica em casa, que, nossa, eu queria ter a possibilidade de estar com o meu filho assistindo o futebol dele. Ela pode se comparar comigo, nossa, eu queria ter esse tempo pra mim, de estar, assim, esse pique, mas assim, às vezes também a questão de, nossa, estou indo pro trabalho, estou fazendo algo diferente, que não seja só estar ali todos os dias arrumando casa, limpando casa, arrumando as crianças, fazendo alguma coisa pelas crianças. Então, assim, eu acho que o maior erro mesmo que a gente comete como mãe é o erro da comparação, tanto nosso com outras mães, quanto comparar os nossos filhos com outras pessoas. Eu acho que como pessoa esse erro tá sendo... Eu vejo, e assim, e é uma coisa, nossa, eu lembro quando o meu mais velho nasceu, né, principalmente acho que é o primeiro, que é o que a gente mais tem essa experiência, assim, que eu comparava muito ele com uma outra amiga minha que tinha uma filha de 6 meses, ela era 6 meses mais velha, ela é de julho e ele é de dezembro. Aí essa minha amiga falava, nossa, mas ela rolou com quanto tempo? 9 meses ela tava andando. Aí eu falava, meu Deus, mas meu filho não faz nada disso. Nossa, mas ele não tá nem rolando ainda. Aí hoje eu nem lembro qual foi o tempo que ele rolou.
lembro que, assim, claro, quando ele andou, com quantos anos ele andou, mas, assim, são coisas que não fazem diferença. E a gente tá... que nos levam a gente tá né? todo o tempo se comparando, que a gente se compara com outras mães e às vezes também compara os nossos filhos com outras crianças e com que outras crianças fazem e não fazem. Isso né? aconteceu então, assim, comigo também, gera um sofrimento. Gera, assim, é uma questão de se fica agoniada, se fica com aquela angústia, meu Deus, será que eu tô fazendo isso certo? Será que é normal? E assim, eu vejo que, por exemplo, o meu mais velho, ele demorou muito tempo pra falar, ele foi falar com 1 ano e 2 meses. E aí o mais novo também demorou um tempão pra falar. E aí você fica naquela, nossa, meu Deus, mas ele já devia estar falando, ele já tem que falar tantas palavras, mas ele tem que fazer isso. Meu Deus, será que ele não tem alguma doença? Será que ele não tem algum transtorno? Não tem alguma, não sei, tem algum, como que fala? Não é doença em si, mas assim... Alguma deficiência, alguma coisa, né? E eu tive, principalmente com o pequeno, fiquei com ele internado 2 vezes na UTI, né? Então, assim, aí você fica com aquilo na cabeça, será que nessa doença aconteceu alguma coisa? E assim, não é o tempo da criança. Cada criança tem um tempo dela, assim como a gente tem o nosso tempo. Então, a gente tem que saber entender, respeitar isso, parar, pensar que são diferentes. Um filho é diferente do outro e o seu filho, assim como você, é diferente de outras mães e de outras crianças. Então, acho que esse é o maior erro, assim, que a gente comete, assim, nesse sentido, é a comparação, que a gente se compara demais com as outras pessoas. E o medo? É normal a mãe ter medo? Não, é normal, né? A gente é humano, a gente tem medo, a gente quer fazer bem feito, né? Não sabe se tá dando certo. Eu acho que a gente tem um pouco de medo hoje em dia também, assim, com relação ao mundo, né? A como vai andar, como tá. Eu acho que o medo é normal, que a gente não pode ser paralisado pelo medo, né? A gente tem que lutar contra e é do ser humano, né? Do medo. A gente só não pode deixar o medo nos parar. Até porque se o medo toma conta, a gente acaba podando tanto nossos filhos, limitando ele das experiências do mundo. E das frustrações também, né? Eles precisam passar por isso para entender. Eu acho que se a gente... Eu conheci meu marido por conta do esporte, né? O Max sempre jogou, a gente se conheceu na faculdade e tudo mais. E aí, assim, a minha mãe, ela é aquela pessoa que se ela pudesse colocar os 3 dentro de uma bolha e viver com eles ali dentro, ela colocaria os 3. E ela queria fazer isso com a gente também, só que eu sempre fui muito... extremamente extrovertida, sempre queria, meu Deus do céu, fazer de tudo, aquela pessoa que sobe em árvore, que faz tudo, eu sempre fui essa criança, e eu quero que os meus filhos sejam assim também, né? Porque eu acho que quando eles passam por esse tipo de experiência, principalmente na questão de se machucar, de frustração de não ganhar, por isso lá em casa a gente, o esporte pra gente lá é uma das coisas assim que a gente prioriza muito e quer que os nossos filhos, tomarem que gostem, né? Mas assim, gostaria muito que os meninos fizessem alguma coisa referente ao esporte, porque eu acho que é uma coisa que traz pra eles exatamente isso, eles não terem medo, eles aprenderem a lidar com a frustração, aprender a lidar que às vezes eles não vão ser escolhidos porque eles não são os melhores, às vezes eles vão ser escolhidos porque eles são os melhores, e mesmo sendo os melhores, eles não, assim, vão errar, vão perder, e pode acontecer, porque às vezes pode também seja melhor que eles ou não. Então, eu acho que a gente limitar eles a isso, a deixar que eles façam alguma coisa, deixar que subam no escorregador, que caiam de algum lugar, eu acho que a gente tá podando, sabe? Realmente tá deixando que eles vivam, que eles passem por isso, que eles entendam o que é isso. Porque a gente falar, não adianta. É aquela coisa, né? Quando a palavra convence, mas o exemplo ele arrasta, né? Então, quando a gente motiva nossos filhos para que eles façam tal coisa, e por mesmo que caiam, tentem de novo, sabe? Eu acho que é uma forma que eles conseguem aprender de um jeito real ali, o que eles estão fazendo, por que isso acontece e isso não acontece, principalmente E até mediante a orientação do pai e da mãe, mas se você deu liberdade para ele experimentar, se ele vai lá e erra... a palavra da mãe e do pai tem mais valor. Sim, com certeza. Fala, putz, meu pai é melhor avisado. Exatamente. Né? Então, muito mais do que você proibir e a pessoa ficar ali presa por medo, é permitir, orientar e deixar ela experimentar. Que aí você vai ganhando mais credibilidade com seus filhos também. Com certeza. Eu acho muito importante hoje em dia, bem o que a Thalissa está falando, a frustração, o não, né?
não ter medo de dizer não para os nossos filhos, para eles se frustrarem, né? Eu acho que falta muito isso hoje. E fazer nossos filhos fortes, corajosos, né? Eles vão ter que sair para o mundo, então não tem como a gente proteger, guardar na bolha. Eu acho que sim, esperar ter uma maturidade, né? Até uma maturidade para entender, né? Para conseguir se defender, né? Nesse sentido, sim. Mas não privar, né? De um escorrega, de um tombo, às vezes até de um braço quebrado, Sim. né? Tem coisa que a gente não consegue evitar, né? Tem coisa que a gente não tem como estar ali, porque senão eles não vão sobreviver. E até o convívio social, que às vezes você não quer evitar o convívio social para evitar o bullying, para evitar, às vezes, alguma situação de rejeição, de comparação. Mas você não tem como proteger o tempo todo. E aí, você fortalece o cara e deixa ir pra vida, né? E aí, se em algum momento eles passarem por isso, que sejam mais velhos, eles não vão saber lidar com aquilo, porque eles não enfrentaram isso. Assim, eu até brinco com o Max, brinca e fala assim, o bullying começa dentro de casa. Ela deixa brincar, o absurdo. Os meninos, magrelo. Então assim, alguns momentos eu falo assim, amor, assim não, isso aí não é legal, né? Mas em alguns momentos eu falo, não, beleza, isso aí passa, né? Porque, cara, isso vai acontecer. Então, você fala uma forma tão leve que eles nem se importam, né? Mas assim, não que eles entendam que isso é normal, mas assim, que às vezes algumas coisas vão acontecer, a forma com que as pessoas vão chamar eles, vão se direcionar eles, às vezes não vai ser da mesma forma com que a gente chama, que a gente, nossa, vem cá, meu amor, bom dia, meu nenenzinho, meu magrelinho, meu gordinho, meu não sei o que. Então, assim, é bom que eles entendam isso também. E aí eu vejo que às vezes, em alguns momentos eles trazem da escola, mãe, a menina tal, a menininha tal, minha amiguinha me chamou de feio. Filho, você é feio? Você acha que você é feio? Não, mãe, eu não sou feio, eu sou lindo. Então se você é lindo, você tá sentindo, tá tudo certo, mas se você é lindo, tá tudo bem. Você acha que você é lindo? Sim, então se ela falar que você é feio, você vai acreditar? Não, porque eu não sou. Então pronto, filho. Se você não é... Eu acho que é mais sobre isso mesmo, sobre a gente ensinar a lidar com os problemas que eles vão enfrentar. Porque eles vão enfrentar. O Nicolas já fez uma dessa, ele falou, eu não sou feio não, eu sou lindo, tá? E eu tava por perto, eu falei, vai! Isso é mentira. Ai, gente. Essa semana eu vi um vídeo, a menininha chegou em casa e falou, mamãe, fulaninha me chamou de feia. E daí, o que você fez? Sai daqui, Satanás! Ele crente, né? Já sai exorcizando. Gente, eu achei tão engraçado. Falei, eu dei risada ontem, porque esses dias atrás eu tinha visto um vídeo, né, da mãe, o pai filmando, né, a mãe com a criança, e aí a mãe pergunta pro menino, ele falando de uma menininha da escola e não sei o que, e que a menininha era linda, daí a mãe pergunta assim, filho, mas a mamãe é mais linda que ela, né? Não, ela é a mais linda do mundo. Aí ontem eu fui fazer com o meu mais velho, né, com o Eduardo, aí eu falei assim, filho, quem que é a menina mais linda que você conhece e tudo mais? Ele, é a fulana de tal. Ela é linda, né, filho? Mas a mamãe é mais linda que ela. Ele, não. não. Aí eu falei assim, mãe, você é maior do que ela, mas ela é mais bonita que você. Aí, se preparando pra vida, o dia que ele partir. Meu filho, então tá bom. A gente fica com aquele sentimento, né? Ainda mais a gente que tem menino, a gente sempre vai ser a família a sogra, a família do homem. Meu Deus. Orar pra chegar umas horas bem amorosas. Na verdade, eu rezo muito por mim. Pra que eu tenha paciência e consiga lidar com ela. Gente, eu ia ser uma sogra de menina. Não, eu acho que eu ia ser ciumenta, eu acho. Nossa, se eu tivesse meninos, eu tenho que melhorar muito como pessoa pra ser uma boa sogra. Né? Não. Vamos nos encaminhando ao nosso final, né? Tá tão gostoso. Passou tão rápido. Sabe, eu tava pensando agora que até isso aqui é um tempo de qualidade, né? Vocês organizar a casa de vocês pra deixar os filhos lá bem cuidados e poderem vir aqui. Por mais que um cafezinho. sentir-se em casa, um papo de amiga, conversa leve, né? Sem compromisso. E deu pra sentir que a energia assim tá incrível. Tô muito contente de ter estado com vocês. Eu queria que vocês passassem uma mensagem final. Porque eu tenho visto muitas pessoas em dúvida sobre a maternidade. Eu fui num retiro de meditação há uns 20 dias atrás e eu queria estar nesse momento. Quase não fui por causa do Natan, que eu tava com ele de 2 mesezinhos, né? E eu não queria deixar de aumentar.
E aí eu sempre tive esse meu conceito na minha cabeça, que eu não posso deixar de fazer as coisas por causa dos meus filhos. Eles têm que ser minha motivação. Sim. E foi por causa do Natan que eu fui. Eu mudei o meu significado. E levei ele junto. Conversei com o pessoal, eles liberaram. Deu certo levar uma amiga minha, que ela cuidou dele o tempo todo lá, mas ele foi um cavalheiro, né? Extremamente bem comportado. E era um retiro de mulheres. E lá eram em torno de 30 mulheres. Me conectei com várias por causa do baby. E que vieram e falaram assim, nossa, como ele é bonzinho, como ele é calmo, como é fácil. Nossa, você tem filho? Não tenho. Eu decidi não ter. Eu já decidi várias, mas 10 que eu conversei decidiram não ter filhos. Já mulheres mais maduras. E os motivos são, porque esse mundo de hoje está muito difícil. Porque eu resolvi me dedicar para minha carreira. E por esses motivos de hoje, elas estão deixando de tomar decisões que vão afetar a vida como um todo. Sim. Porque você não pode já depois dos 50, tudo bem que pode já abrir uma exceção ali, não sei, mas é fora da natureza, né? Do normal da natureza. Passou a fase da produtividade, você não pode mais ser mãe de uma forma natural. Você pode decidir adotar, que também é uma maternidade linda. Mas muitas vezes você pode chegar na frente e falar assim, putz, deixei de tomar uma escolha tão importante na minha vida, às vezes por uma coisa de momento. E hoje me pesou. Então, que mensagem que vocês podem dar para mãe que acha que o mundo está muito difícil, para você ter filho, ou para mãe que acha que vai deixar de ter a produtividade, de investir na carreira por ser mãe, que vocês poderiam de alguma forma... E a decisão, gente, é muito livre, né? Cada um com as suas decisões e suas escolhas trazem resultados. Mas às vezes, se existir alguma dúvida, que uma mensagem possa transformar essa escolha. Sim. Eu acho que a questão da produtividade, eu acho que é muito temporária, né? Então, assim, tenham filhos, é um amor, é um amadurecimento, é um crescimento. Eu acho que não tem viagem no mundo que consiga te passar esse crescimento, o seu modo de ver a vida, né? É uma doação, né? Também a gente se doa, né? Mas, assim, cresce dentro de você, né? O seu filho cresce e você cresce junto. E é muito agradável também, é muito prazeroso, tem muita coisa boa na maternidade, Sim. né? Eu acho que tem alegrias que você só encontra ali, Sim. né? Então, assim, pensem, né? A questão de uma companhia, né? Alguém pra te cuidar, né? Eu acho assim, não dá pra pesar nisso, Não, né? com Pra não certeza. contar, mas São frutos para a vida. pra vida, né? Filho, a gente Uma faz com companhia amor, né? pra quando você for mais velha, eu acho que todo mundo deveria tentar. Com certeza. Assim, eu vejo, pelo fato de eu trabalhar fora, né? Esses dias atrás até eu me candidatei a uma outra vaga dentro do meu emprego. E aí eu conversando com meu marido, nossa, se eu me candidatar para essa vaga, se caso der certo, a gente vai ter que passar por algumas coisas, às vezes eu vou precisar fazer alguma viagem e tudo mais. E aí depois eu até conversando referente a isso, eu falei para ele assim que a sociedade, ela já espera da gente que a gente seja uma boa esposa, que a gente seja uma boa mulher, que a gente seja uma boa mãe, porque é o que a sociedade espera da gente, né? Mas você ser uma boa profissional, você querer aquilo, depende de você. E eu vejo que hoje eu me dedico no meu serviço para ser uma boa profissional por conta dos meus filhos. Hoje, para que eu consiga ganhar mais e assim, conseguir dar uma vida melhor para eles, conseguir dar mais oportunidades para eles, conseguir oferecer mais coisas para eles mesmo em relação de viagens, de prazeres. E assim, eu vejo que tudo isso com o tempo, né, com essa questão de trabalhar e cuidar de casa, são formas assim que a gente consegue, que a gente também está passando, que eu estou passando alguma coisa para eles. Então, não é fácil, não é alguma coisa que, nossa, é uma escolha todos os dias. Assim como você você escolhe ser magro, você escolhe fazer uma dieta, você escolhe ir para academia, você escolhe para fazer uma viagem, a maternidade também é uma escolha. E assim, os meus 3 não foram programados, né? Foram tudo meio no susto, mas assim, graças a Deus que eles vieram, porque
o fato deles terem vindo me mostrou que eu posso ser cada dia uma pessoa muito melhor, tanto como mulher, como esposa, como mãe e como profissional. Então, se não fosse por eles hoje, eu vejo que eu não seria e não estaria onde eu estou hoje. Talvez não teria tido tantas oportunidades, talvez não tivesse buscado ser uma melhor pessoa, ser uma melhor profissional, não tivesse buscado ter uma alimentação melhor, não tivesse feito um propósito de não, eu vou ir para a academia porque eu preciso estar bem comigo, eu preciso estar bem com o meu corpo. Então, assim, eu acho que a maternidade me trouxe tudo isso e eu vejo que se eu não tivesse tido filhos, eu não sei o que eu estaria fazendo hoje, não sei o que estaria fazendo com o meu marido. Então, assim, é extremamente gratificante. Ter filhos é uma realização, assim, ver eles dando o primeiro passo, falando a primeira palavra, engatinhando, aprendendo a somar, que coloca 2 e 2 e 4, é extremamente gratificante. É exatamente isso que a Ana falou. É uma realização, é uma felicidade que a gente não vai encontrar em nenhum outro lugar. Então, assim, você que às vezes está pensando se vai ter o segundo filho, se vai engravidar, não pense. Deixa, porque assim, se for realmente a sua vocação, que maternidade também é uma vocação, né? Se realmente for a sua vocação ser mãe, Deus vai providenciar, né? Então, acho que é isso. Só não tranca a porta, né? Exatamente. Tem algo que às vezes você um pouco dúvida, deixa a porta aberta, deixa a porta encostada, né? Deus vai dar um jeito de fazer aquilo lá acontecer na vida. E com certeza você não vai se arrepender. Não vai. Não vai se arrepender, porque, nossa senhora, os bichinhos são tudo de bom. Sabe, gurias, assim, a gente já fez outros encontros e muitos outros encontros virão. Esse, em especial, ele me toca muito porque eu sempre fui fascinada em trabalhar, em crescer profissionalmente, né? E pensava que a maternidade ia acontecer lá a vida mais madura. E foi assim que aconteceu e eu acho que foi na idade certa, porque quando eu me tornei mãe, eu era já uma pessoa muito mais equilibrada emocionalmente para poder realmente ser uma boa mãe. E eu gosto muito de defender essa causa por ver quem eu tenho me tornado dia após dia por causa dos meus filhos, né? Que quando é só pela gente, muitas coisas a gente deixa. Depois eu faço, lá na frente eu faço, não sei. Agora, quando a gente tem nossos filhos, a gente encontra uma motivação para a vida tão grandiosa que a gente consegue ser mais produtiva para a profissão, a gente consegue se tornar pessoas mais equilibradas emocionalmente por eles, porque se a gente não se cura, a gente fere eles, né? Aí encontra o propósito também, que eu sempre falo que mais do que ser mãe, eu sempre quis ter uma família, que é ter filhos dentro de com pai e mãe, né? E isso faz muita diferença quando é possível. Mas de qualquer forma, eu acho que o que importa é o amor. Eu já ouvi muito falar assim, que o amor demais estraga. Eu sou totalmente contra. Eu acho que o amor ele pode ser extremo. O que estraga é a falta de limites, que muitas vezes é falta de amor próprio. Sim. Né? Eu não quero, às vezes, me incomodar com o meu filho. Pelo contrário. E aí eu deixo ele solto. Diz não. Quem ama, diz não. Ou às vezes até o fato de eu me amar um pouco e ficar insegura, de às vezes ele vai gostar de mim ou não, então eu não tenho coragem de dizer não. Então às vezes é falta de amor próprio. Hoje em dia tem isso. Então amem sem limite, porque filhos muito amados dentro de casa, eles vão pra vida, vão ser comparados, vão ser julgados, vão sofrer bullying. Mas o dia que chamarem eles de feio, eles vão saber que eles são lindos. Porque o amor mais importante é o do pai e da mãe dentro de casa. Do avô, da avó que acolhe. Então, mas o mundo ali fora tá desastroso. Gente, se vocês assistirem qualquer filme, o mundo sempre foi sempre medonho de você olhar. Sempre teve comportamentos assim, abomináveis, né? Na realidade, hoje é até mais fácil, porque hoje em dia a gente tem máquina de lavar louça. Gente, a minha mãe ia lavar roupa no rio. E eles iam lavar roupa no rio, no frio. Então, assim, não tinha roupa para comprar. Hoje em dia a gente compra, né? A gente tem... Na verdade, o mundo melhorou muito. O que tem mais são notícias, né? A gente fica sabendo a globalização, então a gente fica sabendo dos problemas no mundo inteiro. Inclusive, eu acho que todo mundo deveria evitar. Às vezes, quanto menos a gente olha a notícia ruim, menos a gente se contagia. Mas a gente pensa assim, igual você falou assim, eu decidi, eu escolhi não ter. Mas se você não tem, como você vai melhorar o mundo? O que você vai deixar no mundo? Qual que é o legado que você vai deixar? O que você vai passar? Tenhamos bons filhos para ajudar a melhorar esse mundo, né? A gente consiga melhorar esse mundo.
mundo, sabe? Então, nossa, eu não sei se é porque eu tenho 3, mas assim, eu tô vendo a quantidade de gente ultimamente que tá tendo 3 filhos. Gente, é extremamente gratificante quando eu vejo que não sou só eu que passo pelos perrengues, assim, sabe? Nossa, maravilhoso. E aí você entende que realmente, olha, não, mas fazer isso não pode, mas fazer isso não pode. Ah, mas isso é feito há não sei quanto tempo e tudo mais, mas então vamos começar a ensinar os nossos filhos a não fazerem, a não praticarem esse tipo de coisa, sei lá, não baterem, não empurrar, não fazer bullying, não falar palavra feia. Então vamos tentar fazer um mundo melhor através deles, né? Porque já que a nossa geração ainda não... E é muito isso. Então não é não ter porque o mundo está desastroso, mas é ter, e aí sim, está tudo tão disponível. Orientar, educar, estar realmente presente para serem filhos que possam ir para o mundo e fazer diferença nesse mundo, né? Não esperar nada deles, né? Porque eles não têm obrigação, porque a decisão de sermos pais somos nossas. Sim. Mas com todo o amor e carinho e respeito que a gente der, é impossível que não vai ter o amor para retribuir. As próximas gerações, elas vão ser melhores. Eu acredito. Eu também acredito. Eu acho que houve uma época, assim, tipo, de industrialização, de lixo, assim, e agora a gente está acordando, né, como pais. A busca por autoconhecimento está sendo, assim, enorme. As pessoas não estão mais se contentando com viver de qualquer forma sem sentido. Então, olhar para si, a gente se transforma e consegue fazer frutos melhores, né? E como é que é aquela frase da Madre? Da Madre Teresa é que é justo que muito custe o que muito vale. Então, pra gente encerrar com essa frase, gente, filho dá trabalho, exige muito desenvolvimento, transforma nosso nível de paciência. Mas tudo que é valioso nessa vida exige esforço, né? Um bom trabalho exige esforço para você se desenvolver, um corpo saudável exige dedicação na alimentação, no exercício. Bons filhos exigem muita dedicação. A questão é que quando a gente se desenvolve, e é uma habilidade também, né? A gente estuda, a gente busca informação, a gente se observa o tempo todo, mas quanto mais a gente se dedicar, se esforçar para os nossos filhos, mais prazeroso vai ser, né? E mais saboroso será a nossa colheita. Com certeza. Então, que a nossa conversa de hoje possa de alguma forma ter tocado o seu coração, ter feito você ter um momento leve com as nossas conversas, nossas realidades, e que de alguma forma também te incentive nessa jornada de pais e mães, né, formando famílias prósperas para a gente ter um mundo melhor. Isso aí. Uma lembrança para agradecer a presença das minhas queridas aqui. Obrigada. Essa oportunidade também. Obrigada. Fiquei muito contente por ter sido lembrada, né? Por você, uma pessoa que eu admiro muito, empreendedora na nossa cidade, que eu vi crescer, né? A gente cresceu junto, então eu te admiro muito. Obrigada. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. Muitas mães assim, que são valorosas, que poderiam estar aqui, né? E buscando encaixar nesse perfil duas mães assim que são exemplos. A gente se sente elogiada também por estar representando, né? As mães que são muitas, com certeza. Consigo pensar em várias. Nossa, muito obrigada também pelo convite, adorei o papo, foi uma delícia também. Nossa, eu te admiro muito, você sabe. A gente já se conhece desde do Nicolas, né? E... Gente, tenham filhos. Tenham filhos para que vocês possam também se deixarem levar por isso, né? Essas oportunidades que a vida te dá de conhecer outras pessoas maravilhosas, assim como a Ana, assim como a Fran. E eu sou extremamente grata pela oportunidade. E por ter falado dos meus tesouros que estão em casa, lindos, maravilhosos. Já deu saudade. Fiquem com a gente. Você que gostou, comente, compartilhe, se inscreva no nosso canal e sintam-se sempre em casa. Tchau.